Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um sentimento que muitos de nós convivemos com ele, às vezes não percebemos, e quando percebemos, ele já causou uma tragédia em nós, através de nós e nos nossos relacionamentos. Ontem eu fiz uma pesquisa uma das minhas redes sociais, perguntando quem estava amargurado. E é interessante porque a maioria das pessoas disseram que não estão amarguradas. Eu acredito que eu tenha feito essa pergunta de forma errada, porque se eu pergunto a quem já lidou, teve que lidar com a amargura, muito provavelmente 100% das pessoas já tiveram que lidar com a amargura. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre mágoa, sobre um sentimento que é muito importante nós aprendermos como não darmos ouvido ao seu grito. Okay? Estamos no início de um ano, eu costumo dizer que é graça de Deus a gente poder ver o ano passar, né? Porque de um dia para o outro, nada de muito mágico acontece, mas uma agenda se fecha e outra se abre. Né? Isso é bom, pelo menos para mim isso é bom, eu consigo respirar e falar, tem esperança. O primeiro livro que eu li esse ano é um livretinho bem pequenininho, chamado A Sociedade do Cansaço. Não é um livro de cunho cristão, ou classificado como um livro cristão, religioso, enfim, é um livro de filosofia, mas um livro escrito por um filósofo coreano, onde ele vem mostrando algumas diferenças que são muito específicas, marcantes na sociedade na qual nós vivemos hoje, de outras sociedades, de outras épocas, de outros momentos da história. E ele classifica, ele chama a sociedade na qual nós vivemos hoje como a sociedade do desempenho, contrariando sociedades passadas, na qual ele chama de sociedades disciplinar. Okay? Então ele diz que no passado, ou numa época próxima, recente a essa, mas que já não vivemos mais, a sociedade era disciplinar, e hoje nós vivemos a sociedade do desempenho. E eu quero trazer uma reflexão dele para vocês, onde ele diz assim: a sociedade do desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. Enquanto a sociedade disciplinar, dominada pelo não, gerava loucos e delinquentes, a sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos, fracassados e amargurados. Sabe o que eu descobri? Que eu faço parte da sociedade do desempenho. Eu sou dessa geração e eu olho para a minha vida e eu vejo que em muitos momentos da minha vida eu vivo assim: eu posso, é só eu querer. Eu consigo, é só eu estudar. Eu dou conta, é só eu estar motivado. Eu percebo que esse negócio de positividade tem tomado conta de mim. Nós vivemos num tempo, eu vivo num tempo onde a gente tem que ser positivo. E o que tem gerado isso nós temos negado a negatividade. O não é algo assustador para mim. Eu perceber que eu não posso, que eu não consigo, que eu não dou conta, me assusta. E aí sabe o que eu, olhando para a minha vida, para o meu dia a dia, percebo que se eu não tiver cuidado, eu sou tomado por esses sentimentos depressivos, de fracassado e de amargura. Por quê que eu sou tomado por esses sentimentos? Eu chego a uma conclusão: porque a régua com que eu tenho me medido está alta demais. As expectativas que eu tenho colocado sobre mim mesmo estão altas demais. Eu me meço de forma alta demais. E quando eu vou viver a vida, e aí eu percebo, e aí eu ganho um não, mas eu estava motivado, mas eu queria, mas eu estudei, mas eu me preparei, mas não deu conta. E aí?
Aí, se eu não tiver cuidado, esses sentimentos depressivos de fracassado começam a tomar conta de mim. E por que também de amargura? Por que essa sociedade do desempenho, essa sociedade do positivismo, do sim, eu posso, eu consigo, também gera em mim, muitas vezes, esse sentimento de amargura? Porque eu não só meço a régua muito alta para mim, mas eu também meço para o meu próximo. E eu me relaciono com pessoas ao meu redor, colocando expectativas além do que elas dão conta. E é assim com a minha esposa, é assim com a minha filha, é assim com meus amigos, é assim com pessoas que eu trabalho. Eu me relaciono com elas e a expectativa que eu tenho colocado sobre elas é alta demais. E aí quando no relacionamento eu me frustro, a amargura toma conta. E eu acho que esse não é um negócio que só eu convivo com ele. Quantos rompimentos você já teve na sua história? Quantas dificuldades relacionais na sua história deixaram de ser pequenas questões e se tornaram um rompimento? A questão que eu quero que a gente reflita, que você reflita é: será que a régua com a qual você tem medido as pessoas não está alta demais? Será que você não tem colocado expectativas nas pessoas? E eu não estou dizendo de pessoas distantes, ok? Vem para dentro da sua casa. Será que a régua com a qual você, marido, tem medido a sua esposa não está alta demais? As expectativas que você tem colocado na sua esposa não estão altas demais? Nos seus filhos, ou você, pai, mãe. Nós temos vivido numa geração de adolescentes doentes, que não suportam o peso da expectativa que está sendo colocado sobre eles, da mentira que está sendo dita para eles, de que eles podem, de que conseguem, do que depende deles. E isso tem gerado uma sociedade amargurada. Isso tem gerado rompimentos. A amargura tem tomado conta dos nossos corações. Por quê? Porque nós não apenas nos relacionamos com pessoas, mas nós temos expectativas altas demais sendo colocadas sobre as pessoas ao nosso redor. Você que é dono de empresa, você que tem subordinados ao seu redor, será que o sentimento que os seus subordinados têm com relação a você é de amargura? Ou você com as pessoas com as quais você trabalha? E a pergunta que a gente precisa fazer é: será que todo esse sentimento de amargura, esse sentimento de mágoa, não está relacionado às expectativas que nós temos colocado sobre essas pessoas, que são altas demais? E como esse filósofo coloca, não é alto demais assim, 80%, não. 100%, nós esperamos 100% das pessoas, nós esperamos 100% de acerto. Nós queremos que as pessoas correspondam às nossas expectativas. E em último grau, mágoa tem a ver com isso. Veja, eu gosto de definir mágoa dessa forma, ou de pensar na mágoa a partir dessa forma. Assim, muitas vezes, mágoa é uma questão de nós não recebermos o que desejamos desesperadamente de outra pessoa ou de situação, não é? Nós colocamos expectativas sempre. Eu vou fazer uma viagem, eu vou para algum lugar, eu quero comprar algo, eu me relaciono com alguém, eu abro a minha vida para alguém. Nós inevitavelmente colocamos expectativas. Eu me caso, eu tenho expectativas no casamento. E ele vai dizer, muitas vezes é uma questão de não recebermos o que nós desejamos, ou as expectativas que nós colocamos. Esse desejo pode ser tão intenso que se torna um ídolo em nosso coração, um objeto de adoração. E quando o nosso desejo é bloqueado por alguém, respondemos com ira, guardamos mágoas, procuramos vinganças, fofocamos, odiamos a pessoa que nos privou daquilo que achamos tão importante. E pior, que nós achamos que a pessoa deveria me dar. Aprovação, palavras que a gente gostaria de ouvir, reconhecimento.
A gente quer que o nosso filho seja o que a gente acha que ele deve ser. Nós queremos que a nossa esposa se relacione conosco do jeito que nós achamos que ela deveria se relacionar. O nosso marido, os nossos filhos, o pastor, os irmãos da igreja. E aí quando nós nos relacionamos e percebemos que a resposta que nós recebemos diante das nossas expectativas é outra, é contrária, é diferente. Aí vem a ira, aí vem a mágoa, aí vem o desejo de vingança, até o rompimento. A gente precisa levar a sério esse negócio, porque isso mata. A mágoa adoece. Ela mata. Nós não nascemos para viver de rompimento atrás de rompimento. Nós não vivemos para viver de relacionamentos que durem até a ira tomar conta, virar mágoa, e isso fazer com que a gente rompa e parta para outro. Isso adoece. E é interessante porque a mágoa adoece quem a sente. Quem sente. A mágoa faz um negócio assim, mais ou menos do tipo: vou sair de férias. Estou muito bravo com o meu chefe, estou magoado com ele. Mas que bom que vai vir as férias. Sabe o que vai acontecer? O seu chefe vai com você para as férias. É ou não é assim? Ufa, acabou a semana. Não preciso mais me encontrar com o meu colega de trabalho. Sabe o que vai acontecer? Você não vai nem dormir, porque ele vai estar ali com você. Você não consegue ir ao cinema, você não consegue sair para comer com a sua família, porque a mágoa alimenta essa presença doentia, destrutiva, em você, em mim, em nós. Vamos resolver esse problema. E esse grito vem de tempos em tempos. E de tempo em tempo ele vem, de frustração em frustração. E nós teremos, não vou mentir para você, esse ano alguém vai te frustrar. Isso não é praga. Alguém vai te frustrar esse ano, cara. Você vai colocar expectativas em algum relacionamento e ele vai te frustrar. Você vai colocar expectativas em você mesmo e eu vou dizer para você, você vai ouvir não. E você vai ver que não vai depender do seu sentimento de positividade, da sua empolgação. Pô, eu estava tão motivado. É assim. Como que nós calamos esse negócio? Como viver um ano livre da mágoa? Livre desse risco de sermos aprisionados pela amargura, que destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói relacionamentos entre pais e filhos. Como viver livre desse negócio? O Evangelho é uma loucura. O Evangelho é uma loucura. O que ele nos revela é um negócio louco demais. Porque o Evangelho diz que Deus, Criador, Ele, por Ele mesmo, pelo seu poder, sem depender de nada e nem de ninguém, criou todas as coisas. Tudo que nós conhecemos foi criado por Deus. É assim que o cristianismo, diz que todas as coisas foram criadas. Um Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas de forma perfeita. Ele é perfeito, tudo que vem dele é perfeito. Então, quando Ele cria a partir dele, Ele cria tudo de forma perfeita. E a única coisa que Ele faz vir dele mesmo é o ser humano. Não apenas do poder da sua palavra, mas dele mesmo nasce, vem a origem, é criado, homem e mulher. Deus os criou, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, de forma perfeita, para viver perfeitamente, se relacionar com Ele, com todas as coisas de forma perfeita. O ser humano é para ser, na criação de Deus, aquele que vai carregar a glória de Deus na criação, desenvolver todas as coisas.
se relacionar com Ele de forma plena, perfeita. Não existe caos, não existe tragédia, não existe esses negócios na criação de Deus. Tudo isso vem à existência por causa da atitude do ser humano de dizer: Deus, obrigado, você nos criou, mas agora deixa a gente se virar, eu sei dar conta de mim. Eu posso governar a minha vida. Eu sei o que eu devo fazer. A tentação de Satanás para com a humanidade, quando tudo era bom, perfeito, você não precisa ser governado por um Deus. Você pode ser Deus sobre você mesmo. E aí, essa é a motivação que faz com que a humanidade, então, diga não para o governo de Deus, rompa com o governo de Deus e passe a viver a vida por conta própria. A consequência disso é tudo que nós vivemos de trágico. A corrupção da criação boa e perfeita de Deus vem por conta da nossa atitude de rebelião. Isso é tão sério para Deus, que quando Deus diz para os seres humanos que eles não podem mais ficar na presença dEle, porque não existe comunhão entre trevas e luz, e os seres humanos são então expulsos da presença de Deus, o texto de Gênesis vai nos dizer que Deus coloca anjos com espadas flamejantes na porta da eternidade, porque não pode haver comunhão mais. A má notícia é que essa separação é para ser eterna, não tem volta. Isso é sério para Deus. Não há nada que façamos que poderia nos trazer de volta para Deus, não existe. Por melhor que seja, Deus é perfeito e só pode conviver com Ele perfeição. Mas eu sou bom, ok? Não interessa se você é bom, se eu sou bom, você precisa ser perfeito. Quem de nós somos perfeitos? Só que aí vem um negócio assim, louco demais, porque Deus poderia ficar magoado, não é verdade? Não é assim que a gente fica magoado. A gente se relaciona com pessoas, a gente cria relacionamentos, aí a pessoa vai e reage de uma forma que a gente não queria que fosse. Vou ficar magoado, também não quero mais. Deus poderia ter feito isso, mas Ele faz um negócio louco, porque Ele vem ao nosso encontro em Jesus, porque uma perfeição precisaria pagar o preço da imperfeição. Por isso um ser humano vem, o Deus encarnado em Jesus, vive a nossa vida perfeita, e um dia, Ele leva sobre Ele a nossa imperfeição na cruz, e Ele diz para o Pai: Pai, está vendo toda essa turma aqui, que rompeu com o Senhor, que não quer saber do Senhor, eu assumo a culpa deles, jogue a culpa deles sobre mim. E na cruz, o filho deixa de ser filho por um instante, para que eu e você pudéssemos ser adotados. A única oração de Jesus ao longo de toda a sua vida, na qual não existe relação mais entre pai e filho, é na cruz. Quando Jesus diz: Senhor, Senhor, por que fui desamparado? E Ele dá o último suspiro dele dizendo: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E Ele morre. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque na sociedade na qual nós crescemos, a resposta deveria ser: porque vocês mereceram. Porque você fez alguma coisa que chamou a atenção de Deus, porque você se empenhou, porque você estudou muito, porque você não foi aquém de nenhuma expectativa colocada sobre você, então você mereceu. Por que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele é bom. Sabe por que Deus enviou o Filho dele perfeito para morrer no meu lugar e no seu lugar? E não ficou magoado com a nossa atitude de romper contra o governo dele?
E por que Ele não nos deixou eternamente distantes dEle? Eternamente no inferno. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele é bom. E existem coisas que são específicas da bondade e outras coisas que são específicas da maldade. A mágoa é específica da maldade. Deus não é mau. E se Deus é vencido pela mágoa, Ele se transformaria em mau. Mas Ele é bom. E a palavra dele diz que as suas misericórdias duram para sempre. Nós não merecemos, mas Ele fez. E eu quero dar uma pausa aqui na morte de Jesus. E fazer essa pergunta: como nós podemos vencer o grito da mágoa? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 30 a 32, o texto diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, de toda gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Sejam bondosos e compassivos, perdoando-os uns aos outros, mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Jesus morreu. 3 dias ficou morto. Ressuscitou ao 3º dia. Ele se encontra com alguns dos seus discípulos, encontros estratégicos, e ele volta para o Pai. Por que ele volta para o Pai? Ele volta para o Pai porque a missão de Jesus nunca foi aqueles 12, aquelas pessoas ali de Israel. Sempre foi as nações. E ele volta para o Pai porque ele diz que se ele não volta, o Consolador não seria enviado. Nós vivemos num momento da história específico, presta atenção nisso. Eu e você vivemos num momento da história específica, num momento da história onde o Espírito Santo de Deus foi derramado. E se você que está me ouvindo aqui já se rendeu ao Evangelho, a essa notícia de um Deus que veio ao seu encontro de forma imerecida, graciosamente, se entregou por você, e você olhou para isso, creu nisso e disse: ok, é isso, a minha vida depende disso, só existe saída para a minha vida nisso, em Jesus, agora eu sou governado por Jesus. O que acontece comigo e com você é: nós somos selados pelo Espírito Santo. E é interessante porque o texto diz que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, até o dia da redenção. Por quê? Porque tem coisas que só é possível a partir do Espírito Santo. Quem que é bom? Deus. Deus é bom. Ele não pode ficar amargurado. Ele não é mau, Ele é bom, Ele não pode ficar amargurado. Tem coisas que é da maldade, tem coisas que é da bondade. Deus é bom, Ele não pode ficar amargurado. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós não podemos ficar amargurados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é bom. É interessante porque o apóstolo Paulo não escreve essa carta para a cidade de Éfeso. Ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. O ser humano não dá conta de não lidar com ira, gritaria, raiva, ódio, amargura. Não dá conta, o ser humano não dá conta disso. Nem começa a tentar. Mas o Espírito Santo de Deus é bom.
E a Bíblia diz para a igreja que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja para selar aqueles que se renderam ao Evangelho com a vida de Jesus até o dia da redenção. Por quê? Porque até o dia da redenção, eu e você lidaremos com decepções. Até o dia da redenção, eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, para que a gente possa perdoar, para que a gente não fique lidando com ira, com ódio, com raiva, com gritaria, com rompimentos. Agora, se eu e você nos rendemos ao Evangelho, e essa tem sido a atitude da nossa vida, essa tem sido a postura da nossa vida, se eu sou alguém que vive amargurado com pessoas, rompendo com pessoas, e digo que sou discípulo de Jesus, o que acontece? Deus se entristece com isso. E essa é a exortação das Escrituras. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós dizemos que nós temos Ele, mas a nossa vida diz outra coisa. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo gera paz, gera paciência, gera perdão, gera comunhão, gera amor, gera domínio próprio, gera longanimidade, gera bondade, mas a minha vida é uma vida amargurada. Então tem alguma coisa errada. É como se nós estivéssemos dizendo para o Espírito: o Senhor não está dando conta. O Senhor não está dando conta. O Senhor está fraco. Quando você, marido, vive amargurado com a sua esposa, com os seus filhos, é como se você estivesse dizendo para o Espírito: o Senhor não está dando conta. Quando você, esposa, vive amargurado com o seu marido, é como se você estivesse dizendo para o Espírito: o Senhor é fraco, não está dando conta. Porque se você se rendeu ao Evangelho, o Espírito está em você. E o Espírito Santo de Deus é bom. Não há possibilidade de vivermos com o Espírito Santo de Deus em nós e a nossa vida manifestar maldade. E a amargura é expressão de maldade, não é expressão de bondade. E o texto vai continuar dizendo: Deus perdoou vocês em Cristo. Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui eu quero responder essa questão: como nós vencemos o grito da amargura? Porque Deus nos perdoar em Cristo revela algo no caráter de Jesus. Algo no caráter de Deus. Algo na maneira dele viver. E na maneira dele se relacionar comigo e com você. Sabe como? Deus não se relaciona comigo e com você com base na expectativa, mas com base no amor. Deus não se relaciona comigo e com você com base na expectativa, mas com base no amor. Sabe por que Deus trouxe o Filho dele e o Filho dele morreu naquela cruz? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou. Não foi por expectativa, porque se fosse por expectativa, quem aqui poderia dizer: ia chegar um momento que eu ia merecer? Não tem como. Deus nunca se relacionou comigo e com você por expectativa, sempre foi por amor. Deus não se relaciona comigo e com você nunca por expectativa, mas sempre por amor. Tanto é que Deus não espera que façamos nada para Ele. O que Deus quer é que tenhamos comunhão com Ele. Tanto é que Jesus, já no final do seu tempo com os 12, quando está à mesa com a turma, diz assim: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque a relação de servo com o Senhor é aquele que faz algo que o Senhor manda. Mas a relação do Evangelho é: nós nos amamos, nós somos amigos. Nós temos relacionamento. Por que que Jesus, quando Judas chega para beijá-lo e entregá-lo, chama Judas de amigo? Jesus está sendo falso? Não, porque esse é o sentimento de Jesus. Porque Jesus ama Judas, mesmo ele o traindo, Jesus o ama.
A Bíblia diz que que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito pelo mundo, para que todo o que nele crê não pereça. Mas para quem que Deus enviou Jesus? Para todos. Não estou dizendo que todos, ok, se encontram com essa verdade. Mas Deus amou o mundo. Esse é o caráter de Jesus. Eu me relaciono com você por amor, não por expectativa. Por isso que Jesus não vive magoado. Por isso que Jesus depois se encontra com Pedro, que o negou, e ele o ama. E ele ama Pedro. Pedro está tomado de vergonha, achando que Jesus vai dar uma dura nele, e Jesus o ama. E o traz de volta. Por que que Jesus não fica magoado? Porque ele nunca se relacionou com a gente por conta de expectativas, mas sempre foi por amor. Sabe como eu e você vencemos o grito da mágoa? Vivendo por amor e não por expectativas. Ser bondoso e compassivo é algo do caráter de Jesus, do caráter do Espírito que está em nós. E o caráter de Jesus, do Espírito que está em nós, é bom, é compassivo. Por isso nós podemos viver por amor e não por expectativas. Eu quero que você tome essa decisão, assim, para a sua vida, esse negócio, cara. Para a minha vida. Eu estava vindo para cá falando com a minha esposa, eu falei assim, a mensagem de hoje foi a que mais mexeu comigo. Mais do que a da semana passada sobre a ansiedade. Ela falou, por que você está amargurado? Eu falei, não, mas porque eu sempre me decepciono. E eu sempre me decepciono porque eu coloco expectativas altas demais. Em mim, em você. E a amargura é como uma planta pequenininha. Mas ela tem uma raiz gigante. Talvez você nem esteja percebendo isso. Mas quando você vê, você já tem sentimentos de raiva pelaquela pessoa, de ódio. Você não quer mais encontrar, você não quer mais conviver, você não quer mais falar. O que aconteceu? Você foi tomado pela amargura. Então leve esse negócio a sério. O Espírito Santo de Deus é bom e compassivo, perdoador. Eu me rendi a Jesus. Que notícia maravilhosa que eu tenho para te dar. Essa é a vida que está em você. Essa é a vida que vai fazer com que você conviva com pessoas ao seu redor com base no amor e não nas expectativas. O Espírito Santo de Deus é em você até o dia da redenção. Faz com que você possa conviver com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua igreja, em amor e não em expectativas. Pare de viver por expectativas. As pessoas vão falhar com você. Você vai falhar com você mesmo e com os outros. Pare de viver por expectativas. Passe a viver por amor. Pare de exigir dentro da sua casa e passe a amar a sua casa. E antes que você comece a confundir esse negócio na sua mente, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de decisão. Porque nós estamos acostumados a pensar em amor como sentimento. A Bíblia nunca nos apresentou o amor como um sentimento. Aonde que a gente pode ver isso? A gente vê isso na última oração de Jesus antes de ir para a cruz. Quando Jesus fala para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus está expressando aqui? Sentimento. Por quê? Porque Jesus está... O que ele não quer, não tem a ver com ir para a cruz ou morrer, tem a ver com deixar de se relacionar com o Pai. Deixar de ser filho. É isso que Jesus não quer. Porque ele não sabe o que é isso.
E ele pede: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Eu não quero passar por esse negócio assim, eu não quero deixar de ser filho, eu não quero. Mas ele diz assim: mas que seja feita a sua vontade. Aqui entra a decisão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Você pode sair daqui hoje com a decisão de que você vai amar mais e esperar menos. Amar mais e esperar menos. Amar mais, se doar mais, dar de você, amar a sua casa, amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar, se entregar. Colocar a sua opinião em segundo plano. Isso é amar, isso é ser como um auto-sacrifício. O amor é assim, o amor de Jesus é assim. Esse amor, se eu e você vivermos esse amor ao longo desse ano, eu não tenho dúvida, a gente vai chegar ao final do ano com menos rompimentos, com menos amargura. Por quê? Porque esse amor cheio de expectativa, nós acolhemos e somos acolhidos em Jesus. Nas pessoas, nós damos dele. Dê mais desse amor dentro da sua casa. Dê mais desse amor no seu trabalho. Dê mais desse amor na sociedade em que você vive. Espere menos. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele é bom e compassivo. Onde o Espírito Santo de Deus está, não há possibilidade da mágoa estar. Mágoa é sentimento de maldosos. Compassividade, bondade e amor é sentimento de quem é bom. O Espírito Santo de Deus é bom, não somos nós. O Espírito Santo de Deus é bom e Ele nos selou. Eu quero terminar fazendo essa exortação. Não entristeçamos o Espírito. Feche seus olhos, vamos orar.